Diferença entre a função índice e CORRESP no Excel. Vamos lá. O que é que diz a função índice? A função índice, ela procura um valor, seja um nome ou um número em uma matriz, bastando para isso informar a linha, por exemplo. Então vamos lá. Vamos supor que você tem essa matriz aqui, né? Que é uma tabela. Então você tem aqui o sorvete, sorvete de chocolate, sorvete de maracujá e sorvete de morango. E aqui na frente tem um preço. O chocolate vale R$1, o sorvete de maracujá vale R$2 e o sorvete de morango custa R$3. Então, nós vamos extrair daqui dessa tabela, né, dessa matriz, um determinado número ou um determinado valor. Para isso, vamos usar a função índice. Então, ela faz isso. Então, aqui tem chocolate. Veja que eu extraí daqui dessa matriz a palavra chocolate. Vamos supor que, para isso, eu indiquei a linha. Se você olhar aqui em cima, quem é que está escrito na linha 1? Chocolate. Se eu quisesse saber quem estava na linha 2, basta eu trocar aqui, onde tem 1, eu tiro e coloco 2. O que é que acontece? Veja que agora ficou extraído dessa matriz aqui, dessa tabela, o termo maracujá. Então, toda vez que eu quero extrair uma palavra ou um número dentro de uma tabela, eu pego a função índice e aí vou extrair. Para isso, basta eu indicar a linha que está esse nome ou esse número. Vamos aqui para um pequeno exercício para ver como é que faz a função índice. Então, vamos lá. Clica aqui, coloca o sinal de igual, digita acento agudo e N. Veja que já aparece aqui em azul a palavra índice. Então, você com o botão esquerdo do mouse, dá 2 cliques aqui rápido, né? Índice. Então, já aparece aqui, índice. Aí você dá um clique aqui, e aqui ele vai lhe orientar. O que é que você vai fazer? Você vai pegar na tabela que você está aí e extrair aí, no caso, né, a matriz que você queira. Vamos lá. Eu quero aqui, por exemplo, extrair aqui. Nesse exemplo, eu extraí, no caso, a palavra maracujá dessa matriz aqui. Nesse caso aqui, eu vou extrair o preço. Então, é uma matriz, eu vou selecionar aqui a matriz. Depois, eu clico aqui, olha o que é que ele está dizendo. Coloque 2 pontos, o ponto e vírgula. Então, vou colocar o ponto e vírgula. E agora o que é que ele diz? Diga qual é o número da linha, né? Olha aqui, o número da linha que se encontra essa palavra que você quer extrair esse número. Digamos que eu queira extrair o valor do preço de R$3. Está em que linha? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. Então eu vou aqui e digito o número 3 para indicar a linha do elemento que eu desejo extrair. Então, feito isso aí, o que é que ele diz? Não tem mais nada para você fazer, tá vendo? Então, você vai, fecha aqui o parênteses e dá um Enter. Pronto. Veja que dessa matriz eu consegui extrair aquilo que eu queria, que era o preço de R$3. Vamos agora ver aqui a função CORRESP. A função CORRESP ela é o contrário da função índice. Enquanto a função índice, você extrai daqui de dentro um elemento, seja uma palavra ou um número, para aqui, como eu fiz, informando apenas a linha onde ele se localiza. Aqui na CORRESP é o contrário. Procura dentro de uma matriz, por exemplo, a posição da linha em que se encontra o valor, seja um número ou um número. Então, ele agora vai nos informar isso daí. Então, aqui você digitou CORRESP, você selecionou a matriz desejada, né? Nesse caso aqui, eu selecionei aqui os preços. E aí ele disse para mim, no caso, o valor de 3 aqui, Então, a mesma coisa eu vou fazer aqui, Vou fazer aqui a função CORRESP, então aqui igual, CORRESP, já apareceu aqui azulzinho, dou 2 cliques. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar agora aqui o valor procurado. Quem é o valor procurado que eu vou fazer aqui? Vamos colocar aqui, clicando aqui, o valor procurado, por exemplo, é 3. Pronto, quero R$3. Aí eu clico aqui, ponto e vírgula.
E agora ele diz, selecione matriz procurada. Então, como o que eu procurei está nessa matriz aqui, da tabela relacionada com a coluna de preço, então eu tenho que selecionar essa daqui. Uma vez selecionado, eu vou aqui agora, coloco ponto e vírgula, e aí vou aqui, aí, correspondência exata, né? Porque no caso eu quero que venha do jeito que eu estou querendo aí, seja um número, seja um nome, então vamos lá. E aí agora, fecho o parêntese, dou Enter, ó, tá aqui. A Corresp, ela faz isso daí, ela informa qual é a linha. Então, por exemplo, eu quis preço, está na linha 3. Aqui é porque eu coloquei com duas casas, está se atrapalhando com o valor, né? Mas é isso aí. Vou só colocar fazer um aqui com o nome para vocês distinguirem o que eu estou falando. Né? Aqui. Esse eu vou aqui, deixa eu apagar para vocês perceberem isso aqui que eu quero mostrar. Então vamos lá. É igual, Corresp, dou 2 cliques aqui, aí o valor procurado, digamos que seja a palavra chocolate. Aí eu vou aqui, aí coloquei o valor procurado, que é a palavra chocolate, coloco ponto e vírgula, e aí seleciono a matriz, né? Veja que eu não vou selecionar de cá, porque a palavra chocolate está aqui, ó, embaixo da palavra sorvete. Então essa tabela que eu estou fazendo aqui. Então eu vou aqui, seleciono, coloco ponto e vírgula, e agora correspondência exata. Você clica aqui, fecha. Então o que é que acontece? Aqui você está vendo aí que chocolate está na linha 1. Eu vou só mudar aqui porque aqui está com duas casas, então a pessoa pode pensar que estou falando de dinheiro aqui do preço, né? É rapidinho aqui, e colocar aqui geral, pronto, para ficar totalmente distinto. Então vocês viram o quê? Vocês viram que a diferença entre a função índice e Corresp no Excel está aqui. Quando você usa a função índice, o que é que você vai fazer? Você vai extrair um elemento, seja uma palavra ou um número, como eu fiz aqui, relacionado com o preço. Aqui o sorvete maracujá, que eu coloquei o preço de R$3. Para isso, quando é função índice, você vai indicar a linha. Então, neste caso aqui, eu indiquei que eu queria o elemento maracujá e que estava na linha 2. Veja que ele extraiu daqui da tabela a palavra maracujá. Nesse exercício aqui, eu usei a função índice para extrair o preço de R$3. Para isso, eu informei aqui que esse valor estava na terceira linha. Então, ele trouxe o valor de R$3. Enquanto a Corresp é o contrário. Eu, no caso, quis saber, por exemplo, aqui, onde é que estava nessa matriz aqui. Deixa eu colocar aqui para você verificar. Onde é que estava nessa matriz aqui a palavra chocolate? Qual era a linha que estava a palavra chocolate? Então você viu que estava na linha 1. Fiz o outro exercício aqui, relacionado com o preço. Em que linha está o preço de R$3? Ele disse aqui para mim, está na terceira linha. E o que é que nós podemos fazer agora, já que já sabemos a diferença entre a função índice e Corresp no Excel? Nós podemos juntar as duas para automatizar. Vamos supor que você queira estar extraindo aqui dessa planilha valores, né, que vão ficar variando aqui. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, chocolate, sorvete, chocolate. Qual o preço? R$1. Se eu vim aqui, que aqui eu coloquei uma lista, né, que foi uma validação que eu fiz. Então, nesta lista suspensa, eu coloquei chocolate, maracujá e morango. Então, quando eu disser que quero um sorvete de maracujá, que eu clico aqui, automaticamente ele vai aqui na tabela e puxa o preço do sorvete maracujá, que foi R$2. Se eu quiser, por exemplo, um sorvete de morango, eu clico aqui na listinha, morango, quanto custa o morango? Ele vai lá e extrai o preço do morango. O que é que eu fiz aqui também? Se você for olhar aqui, o preço. Eu quero, por exemplo, um sorvete de R$2. Então, quando eu clico aqui, R$2, ele vai procurar um sorvete de R$2. Um sorvete de R$2 é um sorvete de maracujá. Vamos supor que eu queira agora o sorvete do valor de R$1 apenas. Quando eu faço isso, ele procura aqui na tabela, que é um sorvete de chocolate. Então, e como é que eu faço para ficar assim automatizado? Então, eu coloco aqui, no título, o que eu quero é sorvete, por exemplo, e o preço. Faço uma lista suspensa e coloco aqui a palavra em questão. Se for aqui no caso de sorvete, né?
eu coloco aqui. E se for no caso de preço, eu coloco aqui. E agora como é que eu faço isso? Então, é simples. Né? Você coloca igual, coloca a função índice, acento agudo e N, né? Quando aparece aqui índice, você dá 2 cliques rápido. Aí vem aqui e ele vai dizendo aí, selecione a matriz, né, que você quer. Bem, eu já tenho sorvete e eu estou querendo preço, eu tenho que selecionar aquela matriz que em cima tem preço. Então, que é essa daqui. Ó. Então, vou e seleciono aqui. Ó. Pronto, uma vez que eu seleciono, clica aqui, é bem intuitivo o Excel, ele já vai dizendo. Ó. Agora você vai informar o número da linha. Como eu vou fazer um negócio automatizado, nesses exemplos que eu disse para vocês aqui, da função índice, eu já ia colocar aqui qual era a linha que estava. Então, eu ia fazer assim, ó. Eu colocaria ponto e vírgula e diria, por exemplo, já que eu quero chocolate, eu informava aqui que a linha era 1. Mas nesse caso, como eu quero automatizar, eu faço a junção agora usando a função corresp. Então, coloca aqui a função corresp. Ó, veja que apareceu aqui, dou 2 cliques com o botão esquerdo e ele vai dizendo, a primeira coisa que você vai fazer é o valor procurado. Quem é o valor procurado? O valor procurado que eu quero aqui é quem? É essa palavrinha aqui de sorvete que apareceu aqui, Pronto, eu já fiz. Aí eu vou aqui, como ele está dizendo, eu coloco ponto e vírgula. Então eu vou, coloco ponto e vírgula. E ele diz, selecione a matriz, né, procurada. Então, como eu estou procurando aqui, nesse caso aqui, sorvete, o valor procurado foi sorvete, que foi chocolate, eu tenho que selecionar a matriz que vai conter essa palavra. Então, é essa daqui, Pronto. E aí eu coloco aqui, ponto e vírgula. E aí ele vai dizer, menor do que, correspondência exata, maior do que. Como já ensinei nesse instante, você vai aqui, correspondência exata, e fecha o parêntese. Como você tem duas funções, você tem que abrir o parêntese mais uma vez e dar Enter. Pronto, aqui, você já automatizou. Então aqui, se você quiser um sorvete de chocolate, custa R$1. Se você quiser um sorvete de maracujá, ele custa R$2, como você está vendo. Eu posso também, veja o que acontece aqui. Eu tinha, no caso aqui, palavras à esquerda e estava buscando o valor dela à direita. Como eu posso fazer o contrário? Eu tenho palavras aqui, ou número, no lado direito e vou procurar no lado esquerdo. Então, é a mesma coisa. Eu vou aqui, coloco igual, começo com a função índice, acento agudo, IN, e aí está aqui azulzinho, aí você clica com o botão esquerdo 2 vezes e vem para aqui e o Excel vai dizendo, seleciona a matriz. Qual é a matriz que eu vou selecionar? Eu quero saber isso aqui, sorvete. Então eu tenho que ir lá, onde tem sorvete, na tabelinha sorvete, o título, aqui que é esse, e vou selecionar essa matriz aqui. Selecionei, aí o que é que eu faço agora? Coloco ponto e vírgula, e aí, como é a função índice, eu tenho que dizer a linha. Né? Então aqui R$1, então é a primeira linha. Mas como eu quero fazer um negócio automatizado, como eu já disse, eu uso a função corresp em conjunto com a função índice. Então aqui eu coloco corresp, aqui ele, dou 2 cliques com o botão esquerdo, apareceu corresp, e o valor procurado. Então quem é o valor procurado que eu estou querendo? Aqui ele, preço. Então eu clico aqui, que é o valor procurado, venho aqui, coloco ponto e vírgula, pronto. E aí eu vou selecionar a matriz procurada. Se eu quero o preço, onde é que aparece o preço? Qual é a tabelinha? É essa daqui, que aparece. Preço. Ó. Então, eu tenho que vir aqui, seleciono, coloco ponto e vírgula, e aí correspondência exata. Agora coloco 2 parênteses, porque são 2 funções. Fecho, dou Enter. Então, você está vendo aqui. Aqui, se eu quiser... Eu quero um sorvete que o preço é R$1. Aí ele me procurou aqui na tabela, de R$1 você encontra o sorvete de chocolate. Se eu quiser um sorvete de R$2, aqui eu tenho um de maracujá. Bem, está aqui, pessoal, a diferença entre a função índice e corresp no Excel. Só fazendo aqui um resumo geral, você usa a função índice como procura um valor, seja um nome ou um número, em uma matriz, bastando para isso informar a linha, por exemplo. Já a função corresp procura dentro de uma matriz, por exemplo, a posição da linha em que se encontra o valor,
seja um nome ou número. Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o engenheiro Carlos Rhodes. Então, se você ainda não é inscrito em meu canal, aproveita para se inscrever para não perder nenhum vídeo e deixa o seu like para fortalecer o canal. Era isso que eu tinha, pessoal, para falar nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu subo vídeo aqui no meu canal, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira, às 19 horas e aos domingos, às 7 horas da manhã.